Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir se vocês, a relação de vocês tem volta, se vocês vão voltar, né? Nós vamos ver tendências, não é determinismo. Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela verde, número 2, a vela vermelha ou número 3, a vela azul. Vamos começar com o grupo de número 1, a vela verde. Vocês vão voltar? A temperança. Vocês vão voltar a se relacionar? Dez de espadas, reis de copas, 9 de paus e rei de copas. Não, perdão, rei de copas, 8 de ouros. Então vamos lá, vou botar aqui. Bem, então, para o grupo de número 1, nós temos o seguinte. Vamos ver se ele ainda tem sentimentos por você. No geral aqui, a temperança já é uma carta que vai falar de sentimentos, né? Tem água na carta, tem terra sendo nutrida, então tem sentimentos. Mas esse 10 de espadas, nesse contexto, mostra que os sentimentos existem, mas estão dentro de um conflito ainda, tá? Nada que não possa também ser transformado. Se você mudar, se a pessoa mudar, as energias mudarem, as emoções também vão mudar. Então, assim, o 10 de espadas nesse momento mostra que os sentimentos são mais pesados, os sentimentos são mais difíceis aqui. Provavelmente a pessoa ainda tem algum tipo de ressentimento, dor, mágoa, raiva, né? Todas as emoções naturais de humanos, tá? Então, ela ainda vibra nesse lugar das dores. O 10 de espadas, mostrando aqui várias espadas nas costas da bruxinha, mostram muito a sensação do peso, né, da dor. Então, a pessoa aqui, quando lembra em você, quando lembra da história, os sentimentos são voltados para uma dor, tá? E eu sinto aqui muito mais como se fosse a pessoa ainda sentindo muito o sentimento da época. Porque eu não sei, né, quando vocês se separaram aqui, cada pessoa que entra aqui vai ter uma história. Mas é como se ainda os sentimentos fossem daquele momento. Ainda não teve uma elaboração melhor. E nenhuma mudança tão significativa assim nos sentimentos, tá? Agora, na cabeça dessa pessoa, o término saiu aqui o rei de copas. Então, na cabeça da pessoa, esse término tem muito a ver com as emoções que não foram validadas ou com as emoções que não foram percebidas. Então, tanto essa pessoa consegue ver que as suas emoções talvez não foram validadas por ela, quanto as emoções dela, ela sente que não foram validadas por você, tá? Então aqui ela acredita que o relacionamento chegou onde chegou por causa de emoções que não foram acolhidas em algum nível ou emoções que não foram faladas, explicadas, né? E até mesmo a dificuldade talvez aqui de um e do outro entender realmente as emoções que cada um estava vivendo, tá? É como se aqui não houvesse um entendimento profundo, né? Aqui me vem muito a pessoa, ou talvez você, não querendo entrar muito nesse mar de emoções e sentimentos. Então,
Pode sim ter aqueles casos de pessoas que às vezes não expressam suas emoções e aí o outro não sabe a profundidade daquilo. Acha que é simples, acha que é bobo, acha que não é nada demais e quando vai ver é muito importante, tá? Então me vem muito isso aqui. O Rei de Copas no arcano mesmo, a explicação do arcano fala muito de pessoas que talvez entendem, mas a profundidade da coisa parece que não capta, sabe? Então, assim, você pode falar, eu tô com raiva, a pessoa fala, eu entendo, né? Mas a pessoa não assimila o quanto que aquilo dói, o quanto que aquilo não tá bom dentro de você, ou o contrário também pode ter acontecido. Então é como se ambos não conseguissem chegar na profundidade das emoções. Ou então a pessoa específica não conseguiu entrar nessa profundidade, porque pode ser que você me fale, não, eu entendia muito bem, eu era uma pessoa acolhedora, uma pessoa empática, eu tentava entender e esmiuçar o que estava rolando. A pessoa que se fechava em copas, tudo bem, pode também acontecer esses casos aqui. E aí mostrando que a pessoa não se permitir tão fundo e se mostrar sua vulnerabilidade. Então, a pessoa aqui percebendo que o término se deveu, existe essa conjugação? Não sei. O término se deu a essa situação de não entrar realmente nas profundezas das emoções e fazer entender e fazer sentir também, né? Porque às vezes a pessoa mesmo se bloqueia para não sentir. E aí dói demais. Talvez até por isso, aqui o sentimento que vem é uma dor muito profunda, porque talvez no momento não foi permitido, ou não, a pessoa não se permitiu sentir tanto, né? E é meio clássico, às vezes isso acontece, assim, até de uma maneira mais comum, né? De tipo assim, você terminar um relacionamento e aí a pessoa já em uma semana já quer estar saindo, quer estar se relacionando com outras pessoas e tal. Nem deu o tempo necessário, cada um tem seu tempo, mas às vezes precisava de um tempo a mais e a pessoa não respeitou o porquê, porque não estava aguentando ficar só, não estava conseguindo lidar com a situação, então era melhor ocupar a sua vida de muita coisa para não sentir, né? E aí depois vem o peso da situação toda recaindo quando você, né, compreende, vai processando melhor o que aconteceu, como o término foi e enfim, toda a história, né? Então, me vem muito isso aqui. Às vezes, num primeiro momento, quando a gente, né, termina um relacionamento, a gente fica na revolta, né? A gente fica relutante, a gente fica na revolta e quer passar de que tá tudo bem, quando não está, né? Ou então quer sair muito mais cedo do recolhimento, quando deveria ainda ficar mais um tempo recolhida, para não ir pro mundo de uma maneira tão dolorosa, sabe? Então eu vejo essas situações aqui, possibilidades, né? Da pessoa estar vivendo nesse momento essas questões emocionais mais profundas e talvez porque no passado não permitiu vivê-las. Para alguns casos, vai ter outros casos que, como eu falei, os dois não se permitiram entrar tanto assim e agora a pessoa está entendendo a importância de você se explicar, se expressar, falar o que sente, né? O grau de sentimento que está ali, o quanto que é importante o diálogo e a comunicação, porque a gente não tem bola de cristal, não dá para saber o quanto aquilo mexe com o outro se a gente não fala, né? Então, tem essas questões. Agora, qual o interesse hoje que ele tem com relação a você? Qual o interesse que ela tem com relação a você? Aqui a gente tem o 9 de paus. Então, assim, a pessoa, ela ainda tem dentro delas pensamentos conflituosos. Então, é como se o interesse talvez fosse questionar, conversar, debater, né, sobre o ocorrido ou sobre como foi a relação. Às vezes nem é tanto sobre a separação, mas como a relação se construiu e querendo talvez aqui provar seu ponto de vista, querendo entender o seu lado, querendo se explicar também, ou querendo mostrar o ponto de vista dessa pessoa. Então, aqui tem um certo embate, um certo conflito interno e às vezes até uma vontade de falar coisas, explicar coisas, né? Porque não quer deixar isso aqui preso na garganta, sabe? Não quer deixar essas percepções todas que ela foi tendo preso, silenciado, sem poder falar o que entendeu,
né, de tudo isso. Então, eu vejo aqui a vontade dessa pessoa em falar o que aconteceu, por que foi assim, se explicar, tentar entender o seu lado, enfim, tem uma certa tendência que é talvez uma crítica, um apontamento, tem uma reserva aqui de revolta, uma reserva de dor, que às vezes pode até a pessoa querer entender e colocar contra a parede para poder ver o que era realmente, sabe? Uma conversa mesmo, para entender todos os ângulos e colocar também tudo que não foi falado. Agora, se vocês vão voltar, né? A pergunta específica, se vocês voltam. Aqui tem 8 de ouros com temperança. E assim, no jogo inteiro, eu sinto essa temperança forte aqui. Mesmo no 9 de paus, essa temperança, a pessoa tentando ir por caminhos racionais, seria a motivação dela. Então, assim, ela pode estar sentindo muita coisa, ela pode estar processando muita coisa, mas se for para vir falar com você, vai num lugar de temperança. Não é uma temperança 100%, porque tem o 9 de paus aqui, então pode ser que a pessoa acabe querendo um pouco do conflito, um pouco de instigar você a explicar cada vez mais e, enfim, voltar para a história, né? Mas, na pergunta específica, se vocês voltam com esse 8 de ouros, eu vejo que tem possibilidades, mas são possibilidades, assim, que precisaria de muita mudança de ambas as partes, tá? É como se essa pessoa talvez colocasse uma condição, tá? Pode fazer dar certo, sim. A pessoa pode querer fazer dar certo, a pessoa pode estar motivada para fazer com que agora funcione, mas é como se precisasse também da contrapartida dela para fazer as coisas e da sua contrapartida também. É como se a pessoa quisesse encontrar um meio termo, mas que nem ela saísse prejudicada, nem você saísse prejudicado ou prejudicada, tá? Mas tem condições sim. Aqui teria condições para fazer com que o relacionamento pudesse voltar a ser vivenciado entre vocês. O 8 de ouros é como se aqui ela falasse assim, olha, trabalho precisa ser feito. E às vezes o trabalho a ser feito não é em conjunto, é sozinho, é cada um seguindo a sua vida, se trabalhando, né? Tendo um tempo aí de pausa para então vocês retornarem com qualidades melhores, assim, amadurecidos mesmo, tá? Então é como se a pessoa sentisse que não dá para voltar e repetir os mesmos erros, porque senão vai ser desgastante, difícil, como pode ter em alguns momentos ter sido, tá? A temperança mostra que a pessoa aberta para uma conciliação, para uma conciliação, encontrar o que pode ser melhorado, o que você pode fazer, o que ela pode fazer, qual é o seu limite, qual é o limite dela, o que está ao alcance também, porque tem coisas que você até quer fazer, mas não está ao seu alcance ainda, né? Então eu vejo que a pessoa percebendo isso, mas sem esses acordos realmente, a pessoa aqui sente assim que não teria muito caminhos, entendeu? Então, ela tem uma vontade, mas é uma vontade condicionada. Se vocês conseguirem acertar essas condições, senão a pessoa acha que também não há por que fazer grandes esforços se os dois não estiverem comprometidos, tá? Agora, eu vejo muita sinceridade nesse jogo, nessa pessoa. A questão é, quando a gente está muito dolorido, a gente pode cair em armadilhas de novo e ir para esse lugar de dor e a relação não ter uma cura, não ter um perdão real, tá? Então, aqui vale a reflexão. Talvez é melhor vocês se ajeitarem, se organizarem internamente sozinhos para lá na frente realmente conseguir já estar um pouco mais distanciado dessas dores aqui. Pelo menos essa pessoa já está mais distanciada para não voltar tão fácil para esse lugar. Tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 2, a vela vermelha. Vocês vão voltar
enforcado. Vocês vão voltar a se relacionar. Dois de copas, cavaleiro de espadas, 4 de paus, 8 de ouros. Olha, 8 de ouros de novo, saindo na mesma casa. Bem, então para o grupo de número 2, vamos lá. Ok. Só um momento. Tá, aqui é o seguinte, aqui tem desejo, tem vontade, mas tem impedimentos. E a gente vai dar uma olhadinha nisso. Quais os sentimentos que essa pessoa tem por você? 2 de copas. Esse 2 de copas mostra um sentimento muito genuíno e realmente um gostar muito verdadeiro, tá? A pessoa pode ainda te amar, ou a pessoa pode realmente nutrir bons sentimentos, gostar de você, né? Cada caso vai ser um caso, vai ter gente aqui que pode ter se relacionado há muito tempo com alguma pessoa, que realmente o sentimento de amor foi construído. Pode ter outras pessoas que se envolveram rapidamente com alguém, que ainda não deu tempo de amadurecer o sentimento de amor, né? Mas tinha ali uma paixão, uma vontade, um desejo. E aqui mostra que a pessoa tem esse sentimento ainda por você, tá? Para alguns casos, a pessoa até nutriu ainda mais o sentimento, mas é como se aqui também, para a grande maioria, fosse ser assim, o que ela sentia lá no início, ainda sente hoje. Então, assim, o que ela sentia no melhor momento que vocês estavam vivendo juntos, ela sente hoje. Então, se vocês estavam em um relacionamento no início, ela estava muito empolgada, muito apaixonada, é isso que ela ainda sente. Se você já estava num relacionamento há algum tempo, construindo realmente o sentimento de amor, a pessoa aqui amando ainda, tá? Então, isso aqui é sem sombra de dúvida e o sentimento não está contaminado com nada, ok? Agora, na cabeça dela, por que vocês terminaram? Saiu o Cavaleiro de Espadas, né? Esse Cavaleiro de Espadas com enforcado me vem muito a dificuldade da comunicação, a dificuldade no diálogo, de se entender, de colocar seu ponto de vista e fazer com que o outro entenda. Pode ser que às vezes você achava a pessoa muito ríspida, muito grossa, ou o contrário, a pessoa te achando muito ríspido, muito grossa. Ríspido, ríspida, grosso, grossa, tá? Adeque aí ao seu gênero que você se identifica. Mas é como se aqui a pessoa sentisse, ou a pessoa ou você, que a comunicação não fluía e que poderia até muitas vezes ser uma comunicação truncada ou difícil ou áspera, ok? Então, e ela acredita que o término se deu muito por causa dessa situação de comunicação que não fluía, de grosserias ou rispidez ou perda de paciência, falar com mais raiva, sabe? É um não controle da comunicação com os sentimentos. Eu vejo muito isso aqui. Mas principalmente o problema maior foi o que foi dito, o que foi verbalizado, tá? Eu não acho que tenha muito forte aqui casos de pessoas que talvez estavam no relacionamento e de repente faltou o diálogo, né? A pessoa parou de comunicar, você parou de entender o que aconteceu e aí levou para o fim sem nem entender por quê. Não acho que seja esse caso. Se você vivenciou isso, provavelmente a leitura não é essa. É outro montinho, é um outro vídeo de um outro tarólogo, enfim. Então, eu vejo muito isso aqui presente na questão da comunicação, do que foi dito, tá? Na parte de quais as atitudes que essa pessoa gostaria de tomar, tende a tomar, saiu o 4 de paus aqui, tá? Então, a pessoa, ela quer muito se estruturar com você. Ela quer voltar para o que vocês tiveram. Só que esse enforcado como arquétipo central mostra a pessoa não encontrando meios para fazer valer essa estrutura que ele quer voltar, ou que ela quer voltar, né? Então, assim, ela quer voltar para o que ela tinha, mas com mais solidez, com mais estrutura. E aí aqui, com esse enforcado, é como se ela não conseguisse ainda enxergar como fazer isso,
tá? O enforcado, tem um outro lado do enforcado, luminoso, que é você poder ver de outro ângulo e conseguir ter novos entendimentos para a situação. Mas o enforcado geralmente é uma carta mais lenta, então, aqui nesse contexto específico, tá? Então, nesse contexto específico, a pessoa, eu não vejo tanto ela conseguindo se colocar nesse lugar de ver uma solução. Ainda tá nebuloso para ela, tá? É como se aqui ela ainda tivesse muito presa a achar que as coisas vão ser da mesma forma, entendeu? A pessoa aqui não tem muito uma crença de que é possível fazer diferente, então isso acaba bloqueando muito novas percepções, novas possibilidades e caminhos para fazer isso dar certo realmente, sabe? Então, me vem isso muito forte, a pessoa não conseguindo de fato encontrar essa estrutura, como poderia fazer para chegar aqui com você. Ela tem desejo? Sim. Ela gosta de você? Sim. Ela gostaria de melhorar? Sim. Mas esse enforcado aqui trava muito ela, é como se fosse um bloqueio, ok? E aí pode ser um bloqueio pelas crenças que ela tem, bloqueio de visões muito bem formatadas que ela já tem sobre ela, sobre o mundo, sobre relacionamento, sei lá. É como se aqui ela visse de um jeito muito quadradinho e não está conseguindo sair desse quadrado, ok? O 8 de ouros nesse sentido com o enforcado, né? Na pergunta assim, vocês voltam? Vamos responder, né? O vídeo. Então, vocês voltam? 8 de ouros enforcado. Aqui, a tendência é um não a princípio. É um não a princípio, é um não agora, é um não daqui um tempo mais assim, a prazo curto. Eu posso falar assim? Num curto prazo. Tô confusa. No curto prazo, não vejo aqui esse retorno. Principalmente porque o 8 de ouros requer trabalho dia a dia. O 8 de ouros requer mudança diária, sabe? Comprometimento diário. Então é como se essa pessoa ainda necessitasse de um tempo maior para elaborar tudo dentro dela, entender certas situações e mudar dentro dela o que é preciso ser mudado para ter uma relação melhor ou para ter uma relação revigorada. Entende? Então aqui ainda leva tempo, porque o 8 de ouros também é uma carta mais lenta, junto com o enforcado. Então, a princípio é um não. Mas o 8 de ouros, se dedicar, se o 8 de ouros se dedicar, né, a pessoa chega onde quer chegar. Então, ela conseguiria dar esse passo, ver uma saída e voltar para sua vida, ok? Mas assim, é aquela coisa, o 8 de ouros precisa de um caminho a ser trilhado para realmente se transformar, tá bom? Então essa pessoa precisa entrar nesse modo 8 de ouros com enforcado, na dedicação, no sacrifício, no esforço, né? No sacrifício equilibrado, é claro, que essas vezes essa palavra ela é meio pesada, né? Meio forte de ser dita, mas aqui necessita assim desse comprometimento. Tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 3, a vela azul. Vocês vão voltar. A torre. Vocês vão voltar a se relacionar. Rei de paus, cavaleiro de espadas, ás de paus e ás de ouros. Então, vamos arrumar aqui. Bem, então é o seguinte. Deixa eu me olhar. Tá. Aqui a pessoa, ela ainda tá numa situação muito confusa internamente, tá bom? Tem uma confusão, porque tem vontade, tem potência, mas ao mesmo tempo tem pensamentos sabotadores, destruidores. Então, assim, num primeiro momento, aqui tem uma energia de confusão muito grande, mas vamos
olhar cada carta. Bom, na parte de sentimentos, o que ela sente por você, vindo um rei de paus, mostra o seguinte: o sentimento dela com relação a você, ele é muito sólido, ele é muito estável, ele não se alterou profundamente, não se alterou consideravelmente, tá? Ainda nutre o mesmo sentimento por você. Só que esse sentimento aqui, ele tá meio que em segundo plano. É como se essa pessoa guardou você e o que sente por você numa caixinha dentro do coração e ela tá totalmente vivendo na cabeça, na razão. Quando for a hora, eu abro a caixa de Pandora para ver o que aconteceu lá dentro, entendeu? Então, como se fosse isso. Essa pessoa te colocou num lugar reservado, no coração, mas ela tá aqui mais racional, mais numa postura de eu tenho que pensar em mim primeiro, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que viver os meus projetos, fazer minhas coisas e, né, cada situação no seu devido tempo. Não vou correr com isso. Então, eu vejo essa estabilidade emocional tanto dentro dela, ela estável, quanto o sentimento que ela tem por você também estabilizado, tá? Então, no geral, aqui é como se a pessoa já tivesse percorrido um caminho de se organizar, tá? Não que ela já saiu do relacionamento super de boa, bem resolvida, não é nada disso, mas eu não sei também quanto tempo tem o término de vocês, mas é como se a pessoa, ok, se separaram, então me separei, então deixa eu pensar, organizar aqui dentro de mim, se eu vou fazer isso em um dia é o meu jeito, se eu vou fazer isso em uma semana é o meu jeito, se eu vou fazer isso em um mês é meu jeito, e em um ano é meu jeito, entendeu? A pessoa fez do jeito dela, mas no tempo dela, ela respeitou a si própria e já colocou as suas coisas nos seus devidos lugares. Então, emocionalmente, ela já tá melhor aqui, no sentido assim, tô bem, sei o que eu senti, sei o que eu ainda sinto, sei o que eu quero. Tipo, a pessoa tá bem organizada mesmo, tá? Agora, o que ela acha que motivou o término de vocês? Saiu aqui o Cavaleiro de Espadas com a Torre. O que a gente tem? A gente tem a pessoa, outro caso de comunicação, que o grupo anterior deu também caso de comunicação. Ela percebendo a comunicação difícil que ela pode ter tido, ou vocês podem ter tido, ou você teve com ela, não sei, cada caso é um caso, mas aqui é como se a pessoa sentisse assim, o término se deu pela comunicação truncada, pela comunicação que foi agressiva ou rude, ou por uma comunicação em que a gente não conseguia se acertar, se entender, né? Comunicar melhor, comunicar com clareza, tá? Então eu vejo essa complicação com o diálogo aqui muito forte e até mesmo palavras duras sendo proferidas. Pode ser que você ou a pessoa, aí eu não sei, cada caso é um caso, mas uma pessoa um pouco mais dos signos de fogo, que às vezes falam sem pensar, joga as coisas assim, pá, e aí você que lute para poder administrar o seu emocional depois do que você escutou, sabe? Então, tem um pouco essa situação aqui de pessoas que às vezes são impulsivas e falam muito na cara e falam uma verdade muito sem filtro e você fica, nossa, não sei lidar com isso, sabe? Tem que ter mais tato. Então pode ser isso aqui também. Faltou tato, faltou empatia, faltou ver a situação, o relacionamento ou o conflito, não sei o que foi que desencadeou, né, o término, mas ver a situação que ocorreu de forma mais calma, né, mais assim serena, mais tranquila. Vamos dialogar e não brigar, vamos dialogar e não discutir necessariamente, indo para um lugar assim de um começar a gritar mais que o outro, né, para poder se sentir ouvido, se fazer ouvir. Então, eu vejo todas essas situações aqui podendo acontecer ou melhor, tendo acontecido e a pessoa acreditando que isso se deu, que foi por causa disso que se deu a separação, tá? Principalmente para aqueles que antes de terminar tiveram uma grande briga, um grande conflito mesmo. Eu acho que a grande maioria aqui vai ser para aquelas pessoas que quando decidiram terminar estavam brigando, assim, sabe? Quando falaram assim, não dá mais, estavam brigando, estavam discutindo, né? E de forma até acalorada. E a pessoa entendendo que a situação chegou dessa forma e meio que potencializou o rompimento,
entendeu? Assim, todas essas emoções e falar assim e se expressar e ter que provar seu ponto e nananã, isso que pesou demais e ter a decisão do rompimento a partir disso, né? E então vamos aqui para o Ás de Paus, que vai falar o que a pessoa tem interesse em fazer, né, diante dessa situação. Só um momento. Ok, voltando. Então aqui é como se a pessoa, essa carta do Ás de Paus é o que ela gostaria de fazer, né? Quais as atitudes ela gostaria de tomar diante do ocorrido. Torre com Ás de Paus. Ela gostaria muito de poder conversar de novo e botar as coisas na mesa, tá? Aqui é como se ela tivesse muito mais uma vontade de voltar a esse assunto e conversar do que ter planejamento, se isso é bom ou não, se isso vai ser desgastante ou não. Ela talvez aqui não tenha nem planejamento de como ela vai fazer isso para não voltar para essa situação conflituosa, entendeu? Porque é como se o desejo dela é muito maior do que ela consegue realmente avaliar se vai ser bom agora, se não, se ela tem condições de fazer isso agora ou não, se ela não vai repetir os mesmos erros, entendeu? Então, a vontade dela é conversar, mas ela ainda não conseguiu ter um tempinho para ela para olhar de forma estratégica se é isso mesmo, sabe? Porque às vezes foi tão difícil, foi tão dolorido que aqui ela tem sentimentos tão estáveis por você que ela pensa assim, não, vai se resolver, vai dar certo, se tem amor, se tem sentimento de gostar, a gente se resolve. E às vezes não é assim, tem que ter estratégia, tem que ter bom senso para poder abordar certos assuntos, né? E estratégia mesmo no sentido positivo, tá, gente? Não é que a pessoa tem que fazer estratégia para te ganhar e manipular a situação a favor dela, não. É uma estratégia de saber o tempo certo, a hora certa, com quem, que ambiente, né? Se a pessoa tá bem emocionalmente para ter essa conversa, para poder falar, porque às vezes volta à tona as emoções e aí fala coisas piores e mais difíceis ainda de serem reparadas depois, sabe? Então, a gente tem que viver com estratégia. É importante que a gente viva com uma estratégia sadia para não piorar situações, né? E não voltar para lugares de beco sem saída de novo. Então, é meio que nesse sentido aqui que eu tô falando da estratégia, ok? Agora, vocês vão voltar, sai um Ás de Ouros com a Torre. Ás de Ouros é uma carta extremamente positiva no geral, e a Torre é uma carta de mais peso. Por isso que eu falei do conflito, da confusão. Tem uma confusão interna aqui dentro dessa pessoa, tá? E pode ser até que você também viva isso. Isso se reflita? Não. Isso se de refletir, tipo assim, é como se vocês pudessem também ser um espelho aqui, né? Então, assim, a imagem é refletida no espelho. Então, da mesma forma que essa pessoa pode estar confusa, você também. Pode ser que tem momentos que você deseja o retorno, e pode ser que tem momentos que você fale, não, acho que não vai ser bom não. E aí pode ter momentos que você fale, eu quero, mas lá no fundo, você tem muita insegurança de voltar. E às vezes você pode ter momentos que você fala, nossa, eu tô muito segura, mas lá no fundo é aquele sentimento de, mas seria tão bom. Entende? Então, tem conflito aqui. Tem conflito, porque Ás de Ouros, uma pergunta de, a pessoa quer voltar. Se aqui fosse uma carta mais benéfica, né, num tom mais benéfico, poderia falar assim, é um grande sim, sabe? A pessoa quer tudo com você, quer viver nesse mundo com você. Mas aqui saiu a carta da Torre. Então, a carta da Torre, ela já vai falar de que talvez é muito cedo para determinar é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Porque pode ser que haja um retorno que a pessoa fale, eu quero, aí você fala, eu também quero, passa alguns dias, alguns meses exista outro rompimento, entende? Aconteça outro rompimento. E pode ser também que a pessoa fale, não é momento agora e tudo, e aí vocês conseguem amadurecer melhor as emoções e trabalhar outras coisas dentro de vocês, que quando vocês voltarem, vocês voltam vibrando nesse Ás de Ouros, que é realmente viver tudo que é possível viver nesse mundo, e felicidade, e prosperidade, e sucesso na relação de vocês, entende? Então, assim, o que eu vejo aqui nesse jogo é um talvez, é uma indecisão, é um não sei se é a melhor hora, não sei se é o melhor momento, sabe? Pode ser que vocês metam os pés pelas mãos e não dê o tempo necessário para realmente transformar interiormente, porque é muito fácil falar,
Muito fácil falar que mudou, é muito fácil falar que quer o perdão, que perdoa, mas se lá no fundo não está realmente bem resolvido, quando vier à tona outra situação, aquelas coisas que foram enterradas pro tapete volta e você joga na cara, e aí a pessoa joga na cara também, e vira uma loucura. Então, é preciso ter muito discernimento aqui e muita consciência dos seus atos. Tem total energia e vontade de fazer, melhor dizendo, tem total energia e vontade de voltar. Tem um desejo realmente sincero de voltar. Só que tem posturas aqui um pouco rígidas. Esse rei de paus aqui tá rígido. Tá? Tem rigor, tem rigorosidade, tem um pouco de prepotência, tem um pouco de achar que tá tudo bem quando não tá nada bem. Tem um pouco de falar assim, melhorei, transformei, e quando vai ver, não. Né? Ainda não se transformou tão profundamente assim. Então tem que ter muito discernimento mesmo. Se é isso mesmo que vocês querem, que você quer, caso a pessoa surja aí falando, porque pode ser que ela meta os pés pelas mãos, ainda não é tempo, não amadureceu a semente, né? A percepção foi plantada, tem que mudar alguma coisa, mas será que a pessoa realmente entendeu a raiz da questão e aonde mudar e como mudar? Então aqui eu vejo realmente essas confusões ainda muito fortes, muito presente, e quando a gente faz as coisas muito no impulso e na emoção, no querer, no, sei lá, validar crenças, essas coisas, às vezes a gente volta para um lugar, para o mesmo ponto dos conflitos, das brigas, das discussões, dos desentendimentos. Então eu vejo aqui ainda tanto uma potência de volta, mas uma potência de voltar para o que era antes. E às vezes o que era antes já não estava tão bom assim, né? Então, assim, discernimento, cada caso é um caso, avalia conscientemente o que você quer, o que você deseja, onde você ainda precisa se aprimorar, faz a sua parte e lembra, falar é fácil, né? Voltar arrependido é fácil, voltar arrependida é fácil, mas é só no vamos ver, na prática mesmo, que você vê se a pessoa realmente está se esforçando. Eu não digo que a pessoa precisa vir totalmente 100% transformada, mas que você veja que tem realmente um interesse, uma vontade, um esforço de mudança, né? Porque também não dá pra gente exigir que os outros sejam 100% transformados ou 100% trabalhados, né? E que nunca mais vão cometer nenhum erro com a gente. Não é bem assim. Só que, às vezes, se você desse um tempo a mais para aquela situação, a pessoa vinha ainda mais transformada, mais profundamente transformada, entendeu? Porque vamos pensar assim no iceberg, a pessoa está mostrando só a pontinha para você, né? Mas e embaixo, ela conseguiu chegar lá na raiz da questão? Então, fica a avaliação para você, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!